Olá, pessoal! O assunto dessa aula será o diagnóstico de regressão. Nessa aula, veremos como analisar a presença e como corrigir a autocorrelação com a ajuda do pacote estatístico R. Continuaremos usando o R para fazer os diagnósticos de regressão, mas você pode usar o software de sua preferência. Nessa aula, precisaremos do arquivo de comandos Análise de autocorrelação no R e do arquivo de dados Consumo. Ao abrir a interface de usuário RStudio, a primeira coisa que faremos será abrir o nosso arquivo de comandos, que contém todos os comandos que utilizaremos para fazer a detecção da autocorrelação em uma análise de regressão. Nas primeiras linhas do comando abrem a base de dados, nesse caso de consumo agregado nos Estados Unidos. Então marcaremos aqui e utilizaremos a aplicação Run, né? Então abrimos aqui. Temos uma base de consumo agregado anual, uma série de tempo, que vai de 1947 até o ano 2000, dados de consumo, renda, riqueza e taxa real de juros. A primeira coisa que fazemos sempre é ajustar o modelo de regressão, nesse caso para explicar o consumo agregado nos Estados Unidos. As linhas 15 e 16 fazem essa tarefa. Então, novamente clicamos aqui na aplicação Run e ele dá o retorno aqui da nossa regressão. O intercepto, como podemos observar, de menos 20, mas ele é não significativo, né? A probabilidade dele aqui é maior que 5%. Em outras palavras, esse valor aqui é estatisticamente igual a zero. Já renda e riqueza são significativos a 5%. Novamente, a notação científica aqui indica que tem 16 zeros aqui antes da vírgula, né? Então, um valor muito próximo de zero, ou seja, menor que 5%. A renda, que é o coeficiente da renda, é chamado de propensão marginal a consumir. Cada dólar adicional na renda provoca um aumento no consumo de 73 centavos. A riqueza, aqui arredondando para 0,04, indica que cada dólar adicional de riqueza provoca um aumento médio no consumo de 4 centavos. Já a taxa de juros real tem um coeficiente de menos 5,52 e é significativa a 5%. Se a gente observar aqui, a probabilidade da taxa de juros é 2%. Então, ela é significativa. Um aumento de 1 ponto percentual na taxa real de juros provocaria uma queda no consumo agregado de 5,52 bilhões de dólares, já que o consumo está medido nessa unidade, em bilhões de dólares. Em termos gerais, a estatística F aqui é bastante grande e o seu valor de probabilidade é menor que 5%. Então, é estatisticamente significativa em termos gerais a regressão. Apesar dessa validação que fizemos, sabemos que tanto em dados de corte transversal a gente tem o problema comum da heterossedasticidade, mas em dados de séries temporais a gente tem o problema da autocorrelação é muito comum. Então a gente vai investigar para ver se essa validação está correta ou se a gente deve usar uma outra alternativa. Então existem métodos formais e informais para a gente verificar indícios de autocorrelação na regressão. O primeiro deles, informal, é a análise de gráfico no resíduo no tempo, cujas linhas 20 e 21 fazem a plotagem desse gráfico. Então, ao clicar aqui no Run, na aba Plots, vai aparecer o gráfico dos resíduos no tempo. Qualquer padrão observado vai indicar que existe autocorrelação no resíduo. A princípio aqui parece não haver, nesse primeiro período, nenhum tipo de relação, mas a partir de 1970 aqui parece haver um padrão cíclico, né? Ele sobe e desce aqui em padrões cíclicos. Então esse é um primeiro indício da presença do problema nessa regressão de consumo agregado. Outro método informal é a análise dos gráficos do gráfico de resíduos atuais com os resíduos defasados. Então a linha 26 ela vai abrir o pacote que contém esse comando lag aqui, que é para a gente calcular a variável resíduo defasado, né, variável resíduo defasado. Então, essa variável resíduo defasado ela vai combinar, por exemplo,
o resíduo de 2000 vai ser combinado com o resíduo de 1999. O de 1999 vai ser pareado, vai ser combinado com o de 1998 e assim sucessivamente. Então, o resíduo atual é comparado com o resíduo anterior. E a linha 28, por fim, faz a plotagem do gráfico de dispersão. Então, quando nós clicamos aqui no Run, ele vai aparecer novamente na aba Plots aqui, agora um outro gráfico, né? O gráfico dos resíduos atuais contra os resíduos defasados. E a gente observa que parece haver uma relação positiva, né, entre o resíduo do período passado e o resíduo atual. Então, qualquer tipo de padrão que for observado nesse gráfico é indício de autocorrelação. Então, novamente, nós temos um indício nesse sentido, de que existe autocorrelação nessa regressão. Contudo, a gente tem os testes formais de hipótese, né, os testes de autocorrelação. Os mais comuns é o de Durbin-Watson, também conhecido como estatística D, e o teste de autocorrelação de Breusch-Godfrey, é muito parecido com o teste de heterocidacidade de Breusch-Pagan. É apenas uma versão para testar a autocorrelação. Então a linha 33 abre o pacote que contém os testes e a linha 34 executa o DW-teste, o teste de Durbin-Watson, para a nossa regressão de consumo. Então, ao estimá-la aqui, nós observamos que o valor da estatística é 1,31 e que o seu valor de probabilidade é 0,1%, que é menor que 5%. Então, quando a gente observa aqui, tanto no teste de autocorrelação de Durbin-Watson quanto no de Breusch-Godfrey, a gente utiliza o mesmo teste de hipótese. A hipótese nula que estamos testando é que o resíduo não é autocorrelacionado contra a hipótese alternativa de que o resíduo é autocorrelacionado. Nesse caso, então, como é menor que 5%, nós rejeitamos a hipótese nula. Então, agora nós temos um indício forte da presença de autocorrelação, uma vez que o teste indicou isso. A linha 43 executa o teste de Breusch-Godfrey, que no mesmo sentido, ali quase no limite, mas menor que 5%, 4,5%. Então, novamente, rejeitamos a hipótese nula e concluímos que essa regressão de consumo agregado, ela realmente sofre com o problema de autocorrelação. Então, quando nós temos a incidência de autocorrelação, aquela validação que nós fizemos com as probabilidades, elas são, não são confiáveis, né? Porque os erros padrão nesse caso de autocorrelação, assim como no de heterocidasticidade, são calculadas de forma errada. Então, a gente precisa recorrer a alguma medida corretiva para conseguir fazer a validação de forma correta. A primeira medida corretiva que nós temos aqui disponível é o mínimos quadrados generalizados factíveis, que consiste na estimação do nível de autocorrelação e correção desse nível de autocorrelação direto nas variáveis. Esse mínimos quadrados generalizados também é conhecido como a transformação de Price-Winston, né, ou regressão de Price-Winston. Então, as linhas 57 a 59 vão estimar a regressão com uma correção para a autocorrelação. A gente vai observar aqui que os coeficientes não são exatamente iguais aos da regressão de consumo, porque essa regressão ela não é exatamente igual àquela de consumo, né? Ela é uma transformação. Então, ela não necessariamente vai ser igual. Quanto maior o número de observações, mais parecido vai ser, mais igual vai ser. Mas a única diferença que nós notamos aqui é que a taxa de juros ela deixa de ser significativa, né? Ela passa a não impactar o consumo agregado. Aqui embaixo aparecem também a estatística Durbin-Watson, que nós calculamos, e a transformada, né? Indicando aqui um valor mais próximo de 2, que então indicando a correção do problema na regressão. Outra medida que nós podemos fazer é estimar a nossa regressão de consumo em primeira diferença,
que consiste em a gente transformar as variáveis. Né? Ao invés da variável consumo, a gente vai usar uma variável que é o consumo menos o consumo do período anterior. Isso chama transformação de primeira diferença. Esse é um caso drástico do mínimos quadrados generalizados. Esse é como se a gente considerasse que a autocorrelação é o maior nível, é igual a 1. Né? Totalmente autocorrelacionado. Isso retira o componente de autocorrelação da regressão. Então, novamente, se a gente executar aqui as linhas 63 e 65, ele vai nos mostrar aqui essa regressão em primeira diferença. Os coeficientes são diferentes da regressão de consumo, porque isso aqui a gente está usando variáveis transformadas, não são as mesmas variáveis, são as primeiras diferenças, por isso que é diferente. Mas o resultado foi o mesmo que a gente obteve ali na regressão de Price-Winston. A renda e riqueza continuam significativos, contudo a taxa de juros não é. E aqui o teste de Birch-Godfrey indica para a gente que agora a gente não rejeita a hipótese nula, essa regressão não tem autocorrelação. Por fim, o que é mais comum é a gente calcular os erros padrão consistentes, também chamados de erros padrão de Newey West. Então a linha 69 abre o pacote que faz esse cálculo e o comando Newey West vai calcular os erros padrão consistentes para heterocidacidade e autocorrelação. Então quando nós executamos aqui as linhas 69 e 71, ele vai mostrar aqui a regressão. Os coeficientes agora sim são exatamente iguais aos da nossa primeira regressão, porque é a mesma regressão, contudo a gente só está corrigindo os erros padrão. Então, se eu pedir para ele mostrar aqui junto a regressão de consumo, a gente vai observar que são exatamente os mesmos parâmetros aqui, muito parecidos. E aqui vai ter uma pequena diferença, nesse caso uma pequena diferença nos erros padrão. Essa diferença pode ser grande dependendo do nível de autocorrelação existente. O que é interessante notar dessa correção para autocorrelação é que os juros eles são significativos, ao contrário das outras correções. Por quê? Porque a gente utiliza outros tipos de transformação, outras variáveis. Então aquela variável não é realmente a taxa de juros. Aqui é a taxa de juros em primeira diferença e aqui é a taxa de juros transformada para o nível de autocorrelação. Então essa aqui é mais interessante por isso. A gente está tratando da taxa de juros e agora ela é significativa novamente. Aqui nesse caso nós podemos notar que a validação da regressão de consumo para a regressão de consumo com os erros padrão consistentes foi a mesma, mas nem sempre esse é o caso. Assim, portanto, podemos utilizar o R para fazer a análise da presença do problema de autocorrelação. Como próxima atividade, temos a atividade prática laboratório 8 e até a próxima aula.